Essas questões todas são inventadas por eles, né? É uma tradição bastante vasta, desde quando Agostinho inventou de misturar o cristianismo com o maniqueísmo, ao qual ele era adepto. Ele se converteu, mas ele trouxe consigo alguns dos pensamentos religiosos que ele tinha de antes. E aí inseriu dentro do cristianismo, sequestrando inclusive versículos da Bíblia para confirmar sua interpretação. Até a tradição textual do Ocidente, as nossas Bíblias, né, a tradição textual ocidental, ela traz erros de versões, de interpretações e tradições da Bíblia por causa da versão latina feita por Jerônimo, que era partidário dos pensamentos maniqueístas de Agostinho. Então isso não está na Bíblia, não há nenhum versículo na Bíblia que dê respaldo para o pensamento de que Deus ele é um déspota, um tirano. Essa ideia que eles desenvolveram e defendem a respeito de Deus é uma caricatura do que a Bíblia ensina sobre soberania. A Bíblia fala sobre a soberania de Deus, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre o caráter de Deus é uma autorrevelação divina. Deus se revela não somente por meio da Bíblia, né, que é uma revelação mais específica, mas também por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Há, inclusive, colegas que dizem que é como se Deus tivesse produzido dois livros. Tem o livro escrito com tinta e papel, que é a Bíblia, e tem esse livro da própria natureza. Então, por meio das relações, por meio das coisas criadas, o reino animal e tudo mais que há no mundo, nós conseguimos perceber o caráter de Deus, porque tem a sua assinatura em tudo o que ele criou. O problema é que os calvinistas, eles não conseguem observar o quão Deus é puro, o quanto ele é santo, e como ele não poderia ser o que a mente deles desenvolveu. Então, na tentativa de criar um conceito sobre a soberania de Deus, eles trocaram os pés pelas mãos e fizeram uma caricatura. A caricatura, ela consegue até remeter alguns traços reais da pessoa representada ali naquela gravura, naquele papel, naquela arte. Mas a imagem, ela é zombeteira, né? Ela salienta algumas coisas que se destacam, que não são necessariamente virtuosas. Então a caricatura, ela tem o objetivo de tornar engraçado a pessoa que é representada pelo desenho. Então a soberania divina defendida pelo calvinismo é uma caricatura da verdadeira soberania bíblica que nós encontramos nas Escrituras. Qualquer ideia, qualquer pensamento ou sentimento que fira o caráter justo de Deus é equivocado. Então, pensar, primeiro, né, a gente nem deveria se desgastar e perder tempo para tentar entender o que os calvinistas têm a dizer. Porque o nosso objetivo é compreender o que a palavra de Deus diz. Eu ainda converso sobre isso porque eu sei que perturba as pessoas, mas não vale a pena. Não vale a pena uma pessoa querer entender o calvinismo, é perda de tempo. O importante é você conhecer bem a doutrina do Novo Testamento, conhecer bem o que as Escrituras ensinam a respeito da natureza de Deus, a pessoa de Jesus, e aí você consegue identificar facilmente os erros que o calvinismo apresenta. Claro que se você é um estudioso, se você é um pregador, se você é um pastor, é uma pessoa que tem que dar respostas às pessoas que te questionam sobre determinados pontos, é interessante você ler as institutas todas, que os calvinistas mesmos, eles não conhecem as institutas. Se você fala com um calvinista sobre a dupla predestinação, que Deus cria pessoas para o céu e cria pessoas para o inferno, normalmente, a maioria dos calvinistas pensa que isso não está nas institutas, pensa que isso não foi defendido por Calvino, pensa que a dupla predestinação não é uma doutrina raiz e verdadeira do calvinismo. Eles acham que é uma espécie de desequilíbrio, que são calvinistas extremistas, que eles chamam de hipercalvinistas, mas na verdade isso está nas institutas da religião calvinista, naquele livro, as institutas que Calvino escreveu, e também era defendido por Agostinho. Eles não sabem, mas se você é um pregador, é um professor, é um pastor e você quer se sentir mais preparado para responder às pessoas que têm dúvidas sobre essa loucura calvinista, aí é interessante você ler as institutas, conhecer o que eles pensam, o que eles dizem, o que eles creem. Mas não há nada na Bíblia que diga essas questões aí que você afirmou sobre supostos decretos de queda de Lúcifer, de queda de Adão, de traição de Judas ou de qualquer outro tipo de pecado espiritual que um homem possa cometer. A Bíblia, muito pelo contrário, ela vai contra as ideias que dizem que Deus é o autor do mal. Qualquer pessoa que diga, é Deus que está me tentando, é Deus que está fazendo isso comigo, Deus me levou a uma coisa ruim, a pessoa que diz isso, ela estará tentando a Deus
ao falar que Deus fez uma coisa que ele simplesmente não faz.